Olá, amigos! Sejam bem-vindos à KKTV, é kktv.com.br, no YouTube é KKTV85 e no Instagram está passando aqui EduKKTV. Sejam bem-vindos a uma série sobre as eleições presidenciais 2026 aqui na KKTV. Então, esse ano de 2026 aparece aí 13 candidatos no cenário eleitoral concorrendo à presidência da República do Brasil. Mas antes de conhecermos os candidatos à presidência, precisamos responder algumas perguntas fundamentais, que é como escolher o candidato à presidência do Brasil? Como é escolher o próximo presidente do nosso país? E atenção, aqui não vamos dizer em quem você deve votar ou influenciar na sua escolha. A nossa missão aqui é outra: informar para que você possa escolher. Porque democracia não combina com voto por impulso. Democracia exige conhecimento. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós queremos trazer para você nessa série falando sobre os presidentes da República. E hoje nós vamos mostrar um pouco como funciona a estrutura de uma eleição presidencial no Brasil. Ok? Então vem comigo, vem participar, já se inscreva, deixa o seu like e vem aqui falar um pouquinho sobre isso. Então, primeiro, claro, nós temos aí, né, já consagrada a urna eletrônica, né, para a escolha do presidente da República e também dos outros cargos nessa eleição de 2026. Quando escolhemos o presidente da República, não estamos escolhendo apenas uma pessoa, estamos escolhendo quem vai comandar o poder executivo, né? Aí está a imagem do Palácio do Planalto, né? Durante 4 anos, conforme a nossa legislação, conforme a nossa Constituição determina, o mandato do presidente é de 4 anos, né? E aí, pessoal, olha só, o presidente nomeia ministros, conduz, né, o país, as políticas públicas federais, participa da elaboração do orçamento, sanciona ou veta leis aprovado pelo Congresso Nacional, né? Então, essa é a função do presidente da República. Então, é uma função que nós temos que ter bastante cuidado aí ao escolher, né? E também representa o Brasil internacionalmente, né? Exerce outras atribuições previstas na Constituição. No nosso caso aqui do Brasil, né, o presidente da República, né, é o comandante-chefe das Forças Armadas também, né? Isso é garantido pela nossa Constituição brasileira. O presidente não governa sozinho, ele precisa do quê? Precisa do Congresso, precisa dialogar com o Congresso, respeitar a Constituição, né, e administrar o orçamento público, né? Então ele precisa comandar, né, toda a máquina, né? Ele é um administrador, é um gerente do povo brasileiro, né? Essa é a função do presidente da República aí, né? Então ele tem um orçamento público, né, trabalha dentro dos limites institucionais, né, dentro daquilo que permite a legislação brasileira, né? Então essa é a função do presidente da República aí, executar obras, executar uma série de situações aí no nosso país. E claro, gente, o presidente, né, ele não tem poder absoluto, né? Existem outros 3 poderes ali, que é o Congresso Nacional, que é o Legislativo, e o Poder Judiciário, que é onde passa as leis do nosso país, né? E como que funciona a eleição no Brasil? A eleição no Brasil, ela funciona de uma forma bastante interessante. Primeiro, é preciso ter, né, no Brasil, o sistema majoritário, precisa você ter a maioria dos votos. Eu vou colocar aqui na nossa tela um quadro para que você possa entender um pouquinho, de forma mais didática, a eleição no Brasil, como que é, né, o nosso andamento da nossa eleição no Brasil. Quem tem a maioria dos votos, no caso, leva aí a eleição. No primeiro turno, que esse ano, né, nesse pleito de 2026, né, ocorrerá no dia 4/10, né, em um domingo, né, no dia 4 de outubro de 2026, né, quem tiver a maioria absoluta dos votos leva a eleição, é declarado eleito.
Mas se não houver a maioria dos votos, né, como que faz? Então, os dois mais bem votados vão para o segundo turno, né? Nesse caso aí, os dois mais bem votados vão para o segundo turno. E aí, no caso, aí sim, uma nova eleição que, no caso, irá ocorrer no dia 25 de outubro também deste ano, o segundo turno. Então, os votos brancos e nulos não entram na contagem da votação. Então, fiquem atentos. Você ir lá apertar o branco ou o nulo, né, anular o seu voto, não resolve o problema, né, da escolha do presidente. Então você precisa escolher alguém aí na eleição. Então, nesse caso, você escolhe, é tirado os brancos e nulos, e aí, então, no caso, você elege aí o presidente da República, né? Então, se nenhum candidato alcançar essa maioria, os dois mais votados disputam o segundo turno, e aí, né, que será no dia 25. Portanto, não basta olhar quem está em primeiro lugar na pesquisa, é preciso entender principalmente o jogo da política, como que isso funciona. E aí eu vou dar um exemplo de como funciona o voto aqui para vocês. Vou colocar na tela aqui também, para que você possa entender um pouquinho, né? E se você ficar com dúvida, gente, peça mais um programa, pode, né, deixar nos comentários e pedir aí, ô Cacá, como que funciona essa questão do voto. Eu vou mostrar aqui na nossa tela para você, né? Tá aí, ó, um exemplo. Nós temos aí um candidato, né, uma eleição com 100 votos, só para exemplificar. Como que funciona? 90 votos válidos. O que são esses votos válidos? Porque houve 5 branco e 5 nulo. E aí, né, 40 no candidato A, 35 no B e 15 no C. Então, olha só, é, 90 válido. O que acontece? O candidato A, ele teve uma maioria, mas ele não teve a maioria absoluta. Por quê? De 90 voto válido, ele teve 40. Ele teria que ter 45 mais um. Ele teria que ter 46 votos, nesse caso, para ser eleito, né? Então, é, ele não foi eleito, vai, nesse caso, para o segundo turno. O candidato, né, a eleição é levada para o segundo turno e aí, né, uma nova eleição entre os dois candidatos, o candidato, né, que teve 40 e o candidato que teve 35, né, que exemplificando esse caso aqui na nossa tela, que você pode estar, né, vendo como que funciona essa eleição. E aí, então, no segundo turno, se ele tivesse esse voto, né, se ele tivesse a quantidade de voto, então ele leva a eleição. Então, gente, é bom entender um pouco, né, esse cálculo. Não escolha apenas pelo slogan, tá? Redes sociais, vídeos políticos, discurso, propaganda, né, pelo celular. Agora chegamos ao ponto que considero também muito importante nesse nosso bate-papo aqui, que é, né, como avaliar um candidato. Como que eu vou avaliar o meu candidato? Quais são o que eu devo fazer para avaliar o meu candidato? Kaká, como que eu faço? Claro, gente, tem muita gente já votando aí faz tempo, eu não vou ensinar ninguém aqui, né, a votar. Né? Todo mundo aqui já tem, né, uma experiência, mas a gente precisa sempre observar melhor como escolher esse candidato. Não escolha apenas pelo slogan, né? Segundo, não escolha apenas pelo vídeo que viralizou, né, que está na internet aí. Então você não vai escolher. Só por isso, gente, presta atenção, né? É o futuro do nosso país, é o futuro dos seus filhos, dos meus filhos, né, dos nossos netos, de quem, né, das próximas gerações que estão vindo aí. Não escolha apenas porque alguém da sua família ou do seu grupo de amigos, né, apoia determinados candidatos, né? Vá pelas suas convicções, não vá pelas convicções dos outros, tá? Muito menos escolha, né, com base em informação que você não verificou. Gente, é importantíssimo verificar as informações também, tá? Então fica a nossa dica aqui, né, de escolher. Então antes de votar, você deve pesquisar, você deve comparar, verificar e questionar. Isso é muito importante. E agora, já caminhando para o nosso final aqui, né, na Kaká TV, nós vamos propor, né, 7 perguntas para essa eleição. Eu gostaria que você, né, que está nos acompanhando aqui, compartilhasse dessas 7 perguntas e fizesse aí, né, para você também e levasse para os seus familiares, né, para os seus amigos, essas perguntinhas. Né? Primeiro, o candidato. Quem é o candidato que você está escolhendo? Qual a sua formação, né, a sua trajetória, a sua experiência? Isso é importante, gente, fazer isso. Qual é o seu histórico? O
que ele já fez quando ocupou cargos públicos, né? Porque a gente tem pessoas que estão na política já, né, há um determinado tempo. Uma outra pergunta, né, o que ele promete? Quais são as suas principais propostas? Isso é importante. Quais são as propostas do candidato? Porque tem gente que votou e não sabe nem por que votou e não sabe o que o candidato tinha prometido, simplesmente votou pela foto do candidato, pelo jingle e por aí vai, né? Como ele vai fazer essa proposta? Mais importante, porque às vezes tem gente que é vendedor de sonhos. Então, né, é importante você saber, né, como ele vai executar. Talvez, né, essa seja uma pergunta a mais importante, né? É explicar como realizar. E aí, a quinta pergunta, como, né, quanto isso vai custar? Né, de onde virão os recursos? Porque os recursos são públicos, mas não são ilimitados, né? Tem que ter responsabilidade. E aí, uma outra pergunta, a sexta pergunta: quem está ao lado do seu candidato? Faça essa pergunta, isso é importante, né? Quais partidos apoiam o candidato? Porque às vezes você vota no candidato, mas ele está numa coligação que você nem imagina, né? Quem são os companheiros, quem estão em torno dele ali, né? Quem faz parte desse projeto. E uma outra coisa, o que é fato e o que é opinião? Essa pergunta é essencial na era das redes sociais. Então, você perguntar o que é fato, né? O que é fato e o que, né? E o que é opinião. São coisas diferentes. Faça essas perguntas, né? Cuidado com as fake news, né? Então, não vá compartilhando todas as informações, né? Durante a eleição, a informação corre solta, né? Circula com uma velocidade impressionante que a gente consegue ver, né? E junto, né, com a informação verdadeira também pode circular mentiras, conteúdos fora de contexto, vídeos, né, manipulados, informações antigas, né, apresentadas como se fossem atuais. Então, antes de compartilhar uma notícia política, faça três coisas. Preste atenção aqui, vem comigo, né? Você que está aqui, né, na KKTV, vem aqui comigo e fala, ó, três coisinhas que você deve fazer, né, antes de compartilhar qualquer coisa. Pare. Primeiro, pesquise, né, e confira a fonte. Né? Então, pare, pesquise e verifica, ok? Faça isso antes de compartilhar qualquer informação. Né? Então, sempre que possível, procure a informação direta na fonte, a informação oficial, não saia divulgando isso aí, gente. Então, pessoal, eu quero fazer esse convite para vocês, né, estarem conosco aqui, né, nessa série da KKTV. Nós vamos trazer no próximo programa, um programa rápido para não cansar você falando de política, né, batendo esse papo. Você entendeu como que funciona a votação? Né? Então, vamos junto criar essa série e o próximo episódio vamos apresentar os candidatos à presidência da República. Nós vamos trazer os candidatos, todos, né, aqui todos os candidatos. Isso pode mudar porque são 13 candidatos, mas existem candidaturas ainda em avaliação do Tribunal Superior Eleitoral, então isso pode mudar ainda durante, né, a nossa gravação aqui. Nós vamos falar sobre a trajetória dos candidatos, vamos falar sobre o partido, sobre as propostas, o patrimônio declarado, o histórico político de cada candidato, né, e as informações, claro, disponíveis em meios oficiais. Nós não vamos fazer aqui, né, propaganda para nenhum candidato, nós vamos trazer informações oficiais que estão disponibilizadas, que às vezes você não tem tempo, você não conseguiu pesquisar. Então nós vamos trazer isso, né, utilizando o mesmo roteiro para todos os candidatos. É o mesmo critério, o mesmo espaço com respeito à democracia. Você não precisa concordar comigo, jamais. Você não precisa concordar com nenhum candidato apresentado aqui, mas você precisa ter liberdade para conhecer as diferentes propostas e formar a sua opinião a respeito. Porque votar é um direito, né? Mas votar conscientemente também é uma responsabilidade cidadã. Então, você, brasileiro, cidadão, tem essa responsabilidade na escolha. Não terceirize a sua escolha, né? E faça isso. Pesquisa, compare, questione e decida. Eu sou Cacá Nascimento e este foi o nosso primeiro episódio Brasil 2026. Quem quer ser presidente? É uma produção da KKTV.
E você pode acompanhar aqui kkTV.com.br e kkTV 85 no YouTube. Né? Então, conhecimento, né, é tudo, gente. Conhecimento. Informação antes da escolha. Conhecimento antes do voto. E até o próximo episódio que nós vamos falar sobre Augusto Cury, do partido Avante, que é o primeiro da nossa lista. Valeu? Gente, muito obrigado por acompanhar até aqui, até esse momento. E eu te espero no próximo episódio da série Brasil 2026, Quem Quer Ser Presidente? Vem comigo que nós vamos desvendar aí as eleições 2026. Um abraço e até lá.